O professor Marrocos, ele é, é da, é da EDP, do EDPista, analista, mas daí, seguindo mais influências, mudou para geometria, né? Mas a vantagem é que ele consegue fazer trabalhos desse tipo aí agora com mais facilidade, por usar argumentos analíticos, extrínsecos, intrínsecos, tudo misturado, né? Então, eu acho que a má influência no final das contas foi boa, né? É isso. Vamos lá, Mauro. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Inclusive, na verdade é um prazer estar aqui entre amigos mais uma vez, né? Como o Nazareno falou, fiz o rito de passagem. O rito de passagem foi aprender a derivar covariantemente. Primeira coisa. Para conseguir falar de operadores mais gerais, foi necessário. O rito de passagem foi derivar covariantemente. A palestra agora vai quebrar um pouquinho o tema do dia de hoje, onde as mínimas reinaram completamente. Mas eu vou falar de um operador que apareceu em todas as palestras, de uma maneira ou de outra. Na verdade, é quase o quadrado do objeto que apareceu em quase todas as palestras, que é o operador laplaciano. O que nós vamos tratar aqui não é exatamente o quadrado laplaciano, por conta das condições de fronteira, mas é quase. E a oportunidade também, a ocasião é boa, porque eu tenho a impressão que eu nunca falei, nunca expliquei exatamente o que eu quero dizer com transversalidade no sentido mais geométrico. Então, hoje nós vamos dedicar um tempo maior para explicar o que eu quero dizer com transversalidade mais especificamente. Deixa eu escrever aqui o principal. Já vou pedindo desculpa, porque é o trabalho da tese de doutorado do aluno Marcos Alcântara não aparece ali, né? Então vamos fazer as honras aqui, né? É meu xará, é Marcos Aurélio Alcântara. É o dono dos resultados aí, né? Quer dizer, ele trabalhou duro aqui nas sugestões infinitas. Mas tudo bem, deixa eu falar exatamente o que eu pretendo dizer hoje. Bom, como eu disse, apareceu aqui muitas vezes estimativas dos autovalores do Laplaciano. Apareceu quando você vai calcular índice, e aí você precisa contar a quantidade de autovalores negativos que o operador tem. Então isso é comum, né? Mas o que nós vamos fazer aqui hoje é tratar do espectro do Laplaciano de forma global, entendê-lo de forma qualitativa, olhando para todos os Laplacianos ao mesmo tempo, né? Eu já digo o que eu quero dizer com isso. Eu vou começar relembrando ou apresentando, para quem nunca viu, um resultado famoso da Karen Lembeck. Vou colocar aqui o condições de fronteira clássica, né? Bom, eu estou chamando de MG uma variedade riemanniana com bordo aqui. E aí, se você olhar para a métrica como parâmetro, um resultado clássico qualitativo de teoria espectral do operador laplaciano diz que, para a maioria das métricas, o espectro é todo simples. Ou seja, todos os autovalores têm multiplicidade 1. Então, esse é o resultado clássico da Lembeck. E o que nós vamos fazer aqui hoje para o operador bilaplaciano é entender o que acontece com o complementar desse conjunto. Se o espectro ser simples é uma propriedade residual, eu gostaria de entender o quão magro é o complementar. E para isso a gente vai ter que ter uma noção de comparar conjuntos magros, né? Então, esse é o objetivo de hoje. E para isso a gente precisa entender direitinho o que eu quero dizer com transversalidade. Então, se no resultado da Lembeck o centro da questão era qual é a
característica da maioria dos operadores laplacianos, agora a gente vai fazer o contrário, né? Se o normal é ser simples, vamos tentar responder o quão raro é ser múltiplo. Quão raro é você ter multiplicidade alta. Então, isso é uma pergunta relevante, inclusive em dimensão finita. Se você pensar nas matrizes simétricas 2×2, por exemplo, como é que você faz para caracterizar todas as matrizes simétricas que têm um alto valor duplo? No caso 2×2 é facinho, é só você olhar para o polinômio característico, ele vai ter uma expressão dada por soma de dois quadrados. E aí, se você quer que tenha raiz múltipla, é claro que esse troço tem que ser zero, né? E aí deixa bem claro que, de fato, o C precisa ser identicamente nulo e o A igual ao B. Então, basicamente, é uma reta. Então, é uma reta em R3, então você tem que as matrizes simétricas 2×2 que tem alto valor duplo é, na verdade, um espaço de codimensão 2. Nós vamos olhar para a codimensão aqui agora. E isso se prova também para quando você tem matrizes simétricas de ordem N. Certo? Então, essa é a ideia de tentar entender o que está acontecendo quando você olha para o conjunto de matrizes que tem pelo menos um alto valor duplo. Certo? Você prova exatamente a mesma coisa para os espaços gerais. Aí agora, antes de entrar nos casos mais relevantes para o dia de hoje, eu vou fazer um comentário sobre como é que você analisa o caso geral de matrizes, justamente para motivar o que nós vamos fazer para o caso de dimensão infinita. É um caso literalmente, de separação de espectro. Então, olha só. Se você tem uma matriz simétrica, você está supondo que ela tem um alto valor duplo, o que vai acontecer é que vai ter um bloquinho aqui pequeno, que vai ser o múltiplo da identidade. E você consegue diagonalizar e deixar o resto em bloco, né? Vou chamar isso aqui a barra, só para dizer que separa. Então, esse é o formato de uma matriz quando você pega, diagonaliza exatamente como está aqui. Agora vamos tentar entender o que acontece quando você começa a perturbar os coeficientes dessa sua matriz inicial. Como que esse primeiro bloco muda e será que a gente consegue manter essa decomposição do jeito que está? É um problema de álgebra linear que não é exatamente real, porque você precisa usar projeções do resolvente. Se você de fato quer resolver esse problema com cuidado, você precisa trabalhar com integrais desse tipo. O resolvente da matriz integra nessa variável. Isso daqui é uma projeção que faz o trabalho para a gente de projetar nesse pequeno bloco. E como você está considerando a matriz com coeficientes livres, esse resolvente aqui também é uma transformação linear com coeficientes. Então, o que a gente ganha com isso? Então? Faz uma continha um pouquinho mais cuidadosa, e acaba mostrando que é sempre possível continuar escrevendo tudo em bloco. E essa parte que está aqui vai representar o pedaço do operador cujos os autovalores todos estão próximos aqui. Então, se ele tem multiplicidade 2, esse pequeno bloco continua do mesmo tamanho. Só que agora você não tem mais a obrigação dos autovalores coincidirem. Mas o que a gente de fato ganha? A decomposição em blocos. Esse é o argumento de álgebra linear, que você pode falar isso na situação. E essa é a ideia para o caso de dimensão. Vai tentar entender isso de que jeito? Alto valor por alto valor. Vamos tentar entender como é que é o comportamento dos operadores próximo desse operador inicial. Esse argumento é o tipo de argumento de redução de dimensão. Se assim você quiser, né? Então, continuando aqui, seguindo essa ideia, a gente consegue provar que o espaço das matrizes N por N, com um alto valor duplo, é um espaço de codimensão 2.
Bom, é claro que o de dimensão finita você não precisa usar esse argumento de redução aqui, é mais direta a demonstração. Só que isso inspira o que a gente pode fazer no caso de dimensão infinita, que é o que realmente dá trabalho, você lidar com o espectro todo de uma vez só, né? Com o operador completo. Então tá bom, então vamos começar a falar dos casos mais complicados, e esse tipo de filosofia apareceu a primeira vez num trabalho do Arnold, onde ele considerou de fato o Laplaciano, e aqui eu coloquei desse jeito só para encurtar a anotação, mas esse é o Laplaciano com condição de Dirichlet, esse é exatamente esse que está aqui. E o parâmetro ali é o domínio de definição do Laplaciano no Rn. Né? Então, ele olhou para o Laplaciano como uma família, dependendo do domínio, e fez essas mesmas perguntas que eu estou fazendo aqui. Só que, como sempre, né, como basicamente todos os artigos do Arnold, eles vão além das perguntas simples e tem um impacto bem mais profundo e com menos hipóteses. Né? Então, é quase uma filosofia, não é uma conjectura, não tem hipótese nenhuma ali. Né? Você pega uma família de operadores que aparece em física matemática, sabe lá o que ele quer dizer com isso. Hoje a gente vai pegar o bilaplaciano para ver se o que ele está dizendo é verdade. E aí ele diz com a propriedade de ser transversal apropriada. Uma pista do que seja isso também. Então, o primeiro ponto é dizer o que isso quer dizer. E a partir daí, esse é um artigo de 5 páginas. E aí você vai fazer, mas tem algo muito mais relevante nesse artigo de 5 páginas. Por exemplo, ele mostra que se essa propriedade de transversalidade que estava na cabeça dele funcionasse, o complementar do conjunto de operadores não degenerados, aqueles que têm multiplicidade só 1, é simplesmente conexo por caminho, contrátil. Claro que a demonstração só nos poupou dos detalhes. E aí o que a gente vai fazer aqui é tentar fazer a investigação que ele propôs. E o primeiro passo é decidir o que a gente vai assumir como propriedade transversal, né? E a ideia está basicamente aqui, vamos ver se a gente consegue ir com calma, porque a gente tem que escolher que tipo de família a gente vai tratar aqui, né? Bom, essa relação com os coeficientes da matriz precisa ser pelo menos diferenciável. E aí, quem é o seu espaço de parâmetros? Você quer deixar livre o suficiente? Você escolhe uma variedade de Banach. Poderia ser uma variedade de Frechet, mas aí você tem mais problemas com diferenciabilidade. Então aqui, não por simplicidade, mas por objetividade, o conjunto de parâmetros vai ser uma variedade de Banach. E aí tem um outro detalhe também importante, que é o que significa dizer que a família de operadores é diferenciável. Então, mais um detalhe que precisa ser posto em pauta, só que esse é mais fácil de resolver, pelo menos, né, na gangue de analistas. Né? Você pode escolher várias noções de regularidade aqui nesse caso. E o que você espera do espectro desses operadores? Porque quando você está em dimensão infinita, a situação do espectro pode ser bem complicada. Então você pede o básico para você conseguir reproduzir a ideia do caso de dimensão finita. Veja que a construção da hipótese é bem geral, né? Você é doido para voltar para o caso de dimensão finita. E aí o que você pede agora sim. Você pede que o espectro seja todo discreto, que a multiplicidade, cada um deles seja finita e que ele não tenha pontos de acumulação. Bom, para quem está acostumado um pouquinho com a análise funcional, isso daqui são quase todas as propriedades que você consegue quando você pode aplicar a alternativa de Fredholm, por exemplo. Ou se o operador fosse compacto, autoadjunto, você ganha de graça tudo isso daí. Né? Aí você pensa, bom, você vai lidar com o operador elíptico, então é natural você pegar o inverso dele, e aí o inverso do operador vai ser compacto, e você segue com a sua teoria mais próxima no caso de dimensão finita, que é seguindo a teoria de operadores compactos autoadjuntos. Só que quando você faz isso, você ganha de um lado e perde de outro. E começar o problema assim, isso foi tentado, tá bom? Tudo que a gente está falando aqui foi feito desse jeito que eu estou considerando, mas que na prática inviabiliza a análise de operadores de ordem alta, como é o caso do Laplaciano. Então, tratar o problema como eu me propus aqui, que é olhar para os operadores
compactos adjuntos, onde você tem isso tudo gratuitamente, dá mais trabalho. Então, o que nós vamos fazer aqui é lidar com operadores que são essencialmente autoadjuntos, mas a gente não vai precisar dessa hipótese em particular. Então, ok. Então, o que nós vamos fazer aqui com unidos dessas hipóteses todas? Tentar reproduzir essa ideia de separação do espectro do Laplaciano. Basicamente, isso é uma outra técnica também. Você quer entender o que está acontecendo? Você realmente separa. Aqui eu peguei um só. Mas você podia pegar qualquer quantidade finita e fazer aplicar a mesma ideia. Né? Com isso em mãos, agora sim. O que nós vamos fazer? Ó, vamos tentar reproduzir essa ideia de separação. Mas antes de mais nada, deixa eu fazer um desenho dativo. O que eu quero dizer com essa hipótese aí? Imaginar aqui de forma muito ruim, né? Que aqui eu tenho a minha variedade de Banach e aqui é a minha reta onde eu vou estar olhando para o espectro. Então, cada ponto desse, eu vou associar um operador e esse operador, nessa reta, vai ter todos os seus autovalores. Reta mesmo, né? Porque não estou falando que ele é definido positivo. Cada um deles, por ter multiplicidade finita, vai estar separado dos outros. Então, tem um intervalo aqui, que nesse intervalo só tem esse ponto como sendo espectro para esse parâmetro escolhido. Então, essa é a ideia quando você pega um intervalo daquele. E aquelas hipóteses iniciais servem para você, de fato, conseguir isso. Porque qual que é a ideia? Olhar o que acontece com os operadores vizinhos. Então, quando você faz isso, o que vai acontecer é que você vai criar uma vizinhança. E aí, o que acontece? Dentro dessa vizinhança, você recupera essa propriedade de diagonalização aqui. Todos os autovalores que estão aqui dentro desse quadradinho tem no máximo a mesma multiplicidade desse do início. Esse é o espírito da construção. Quando você faz isso, você realmente separa, pelo menos localmente, esse pedacinho do resto. E o truque começa aqui para definir o que é transversalidade. Não tem teorema aqui ainda. Perdão? Então, eu falei, não disse, esse sigma, todo mundo passou o dia inteiro usando sigma como ser subvariedade. Nada disso aqui, né? Agora esse sigma é o espectro do operador associado ao parâmetro Q0, né? Veja a matemática, que maravilha. Então esse aqui é um conjunto só, o espectro do operador que está associado a Q0. Então eu estou olhando para um subconjunto da reta para cada intervalo. E aí essa conversa toda ali é justamente para dizer que eu consigo separar, para tentar entender o que é transversalidade. Uma proposta, na verdade, né? E aí pronto, vai acontecer isso que eu expliquei no desenho, quando você pega uma vizinhança desse ponto inicial e intercepta o espectro dele com intervalo, que você vai ter no máximo a multiplicidade do cara inicial, que era M, né? Aqui continua a mesma coisa. É a soma das multiplicidades de todo mundo que está ali. E a ideia da separação. Com isso em mente, fica mais fácil você tentar seguir adiante, né? Então, o que você faz agora? Então, agora você olha para o alto espaço que está condicionado a esse pequeno bloco. Essa diagonalização é a escolha de um alto espaço, ou da soma de altos espaços, né? Você faz essa escolha, eu estou chamando ali de MQ. MQ é justamente, em linhas práticas, a imagem da projeção espectral, que é você olhar para aquele pedacinho miúdo. E aí o que você faz? Você pega esse espaço novo e cria uma isometria com um cara parado, né? Isso é tudo dimensão finita. Nós voltamos para o caso de dimensão finita. E aí você constrói uma isometria entre esses espaços usando a projeção espectral. Isso é instrutivo num curso de teoria de operadores em dimensão finita, né? E aí qual que é a vantagem quando você faz isso? Esse é o procedimento para, de fato, você olhar para um bloquinho, uma matriz infinita. Vai, sendo bem solto, né? E aí o que mais que você pede na construção? Bom, essa construção é feita toda ela diferenciável, desde que o seu operador varie diferenciavelmente.
E aí a diferenciabilidade não é no sentido forte que você poderia estar perguntando, peraí, você está olhando para a aplicação parâmetro operador no espaço dos operadores? Ou você está olhando para isso como se fosse uma aplicação que depois que você escolhe uma função do espaço de Hilbert, então você está calculando aquela imagem? Não, não é o caso. Não é a convergência forte aqui, que isso traria muito mais problema do que solução. Certo? Continuando, e a última, e agora sim, essa transformação L do espaço de parâmetro no espaço das matrizes simétricas de dimensão M é a conclusão de que, olha, separei. Agora eu estou olhando só para esse pedacinho e não quero mais saber do resto. E essa análise que a gente vai fazer é local. Isso é que eu estou entendendo aqui como sendo uma redução ao caso de dimensão finita. É um processo lento, mas com ideia clara, que você simplesmente quebra o seu operador A em 2 pedacinhos, onde você consegue descrever exatamente o que está acontecendo num pedaço menor. E o resto? O resto aqui não tem relevância nesse exato momento. Né? Agora, essa aplicação L pega um elemento do espaço de parâmetros e associa uma matriz simétrica, porque é o pedaço finito simétrico. E essa é a vantagem. Agora você faz o quê? Reproduz o que você acabou de fazer para o caso de dimensão finita. Mas aqui, ó, agora sim, tendo uma aplicação dessa, deixa eu fazer a observação final, que é esse L para cada elemento do parâmetro, é na verdade um operador de dimensão finita, e o espectro dele coincide com o espectro do operador principal nesse intervalinho que a gente separou, né? Repare que tudo está acontecendo aqui agora. E o resto? Não interessa. Só para cá. Isso é para tentar chegar no conceito de transversalidade onde seja possível verificar a ideia do Arnold. Certeza que ele pensou tudo. Só nos poupou de trabalho. Quem propôs essa definição desse jeito foi um matemático francês chamado Colin Verdier, que definiu, depois de muito trabalho, o que ele quis dizer com hipótese forte de Arnold. Aí, olha só, se você pega aquele mesmo alto valor lambda, agora com multiplicidade M, para dizer se é transversal ou não, a gente vai olhar para aquela função L. E você olha para todas as matrizes que são múltiplas da identidade. Tá certo? É exatamente o que está acontecendo aqui, que a gente fez com o bloquinho 2x2, que você podia fazer com o bloquinho M por M. E agora você fala em transversalidade num conceito geométrico usual. Você vai dizer simplesmente que a transformação L é transversal à subvariedade no sentido usual. Qual que é o sentido usual? L vai ser transversal a N se quando você deriva L um determinado ponto do conjunto de parâmetros, a imagem aí, né, é o espaço de Banach, tem esse detalhe, é uma soma direta com tangente de N. Isso aqui tem que dar quem? O tangente do espaço das matrizes simétricas. Né? O espaço vetorial no final é Rn. Né? Então agora você tem o sentido de transversalidade que você tinha antes. Qual que é a primeira consequência da transversalidade de uma aplicação com a subvariedade do espaço do contradomínio? A primeira consequência, e a mais interessante, né, é justamente agora sim, a estrutura de variedade que tem a imagem inversa dessa aplicação. Mas o que é a imagem inversa dessa aplicação? São todos os parâmetros tais que, vou apontar aqui, né? Todos os parâmetros tais que a imagem é um múltiplo da identidade. Ou seja, você está olhando para os parâmetros que você olha para esse bloquinho e ele é um múltiplo da identidade. Portanto, é um alto valor com multiplicidade em M. E essa é a noção de transversalidade que Arnold, segundo Colin de Verdier. E aí ele verifica, né? Será que o Laplaciano, o nosso Laplaciano, esse do dia inteiro de palestras, será que ele satisfaz essa hipótese? Na esfera com a métrica canônica, ponto de partida, a resposta é sim. Mas para o toro, não.
o toro, quando você pega o espectro do toro e a partir daqueles autovalores com multiplicidade maior que 6, essa propriedade de transversalidade aqui não funciona. Ou seja, a L não é transversal para esse autovalor em particular, né? A partir do multiplicidade maior do que 6. Mas ainda assim, esse teorema tem uma aplicação surpreendente. Eu gostaria de fazer um comentário rápido, prometo que é rápido, que é sobre a conjectura que se tem sobre estimativas para a multiplicidade máxima dos autovalores em superfície. Então, a topologia da superfície limita a multiplicidade do primeiro autovalor, que costuma ser a estrela das aplicações, né? Só que isso foi conjecturado na década de 80, um pouquinho antes, mas na década de 80, que isso era verdade para qualquer dimensão. Ou seja, tem características topológicas que limitariam a multiplicidade do primeiro autovalor. Mas essa noção de transversalidade ajudou, né, o professor Colando Verrier a construir formalmente laplacianos cujo espectro inicial tem os valores que ele quisesse. Então, você me dá um conjunto de 10 valores, de 100 valores, de 1000 valores, e eu construo para você um laplaciano cujos primeiros 100 autovalores sejam exatamente aqueles números que você escolheu. E aí, para falar de uma maneira bem grosseira, né? Quanto mais você estuda, mais você vai ver que isso é, digamos assim, excessivamente intuitivo. Mas a ideia aqui é o seguinte: essa hipótese de transversalidade permite você descobrir quais são as direções que você não preserva a multiplicidade. Justamente escolhendo aqui, ó, os caras que fogem do tangente de N. Então, como tem muita gente, aí você fala, poxa, eu começo com alguns e saio perturbando até chegar nos que eu quero, né? Mas fazer isso de forma construtiva precisa de mais informação do que o que eu estou dizendo. E não é o foco da palestra de hoje. Mas essa propriedade de transversalidade é essencial por conta disso que eu falei. Você acha um monte de direção que não é tangente à variedade dos múltiplos. Como é, Renan? Exatamente. Inclusive, essa noção de transversalidade tem um apelido de ser estabilidade do autovalor. Um autovalor que tem essa aplicação L assim é chamada de estável, que é exatamente o que a gente precisa para escolher em que direção perturbar. Isso é legal, né? Sim. Vamos continuar. Já ia pegar a caneta para mudar a página. Eu não almocei. E não funciona. Adam. Agora foi. É vocal, eu não sabia. Então você pega uma família que satisfaça isso tudo que você quer. E agora vamos atrás. Tentar entender o seguinte. Bom, se o Colando Verrier falou que exibiu um exemplo onde a transversalidade, do jeito que ele definiu, não funciona, como é que você faz para verificar ainda assim qual que é o tamanho ou quão raros são os autovalores aqui no caso? Bom, Teitel melhorou o entendimento e para isso ele definiu uma nova, e aí no caso é nova mesmo, porque a noção de codimensão de conjunto de espaços de Banach, conjunto sem estrutura, só olhando para a topologia, não é estándar. Pelo menos 3 definições distintas conheço. E que não são necessariamente equivalentes até que eu consiga provar o contrário. Mas ele definiu uma específica para conseguir, por exemplo, dizer que os autovalores múltiplos são raros o suficiente para a parte residual ser conexa, por exemplo. Então, seria... E ela pode ser simplesmente conexa? Não sei. É uma pergunta. E pode ser contrátil? Também não sei. Essas são as perguntas que você faz a respeito da topologia, tudo utilizando esse novo invariante, que é a codimensão, né? Maravilha. Então, vamos lá, que aqui agora o approach do Teitel é bem mais simples. Eu vou explicar com calma o que está acontecendo aqui, que não é difícil não, na verdade. Você pega os mesmos autovalores múltiplos e você vai testar a transversalidade. Como é que você testa isso aqui? Poxa, você deriva L, né? Mas o que é a derivada de L se não uma matriz? Tá certo? Então, dizer que
que ela tem, como é que a gente fala? Imagem máxima, ou maior possível, é dizer que todos os elementos da matriz são linearmente independentes. E como você está trabalhando num espaço de dimensão finita, o que você faz? Você pega uma base, ortonormaliza, deriva e olha para os elementos da matriz e da derivada. Exatamente, é só você olhar para o posto. Então você olha para cá, fica enrolando em vez de falar o nome certo, né, Ronaldo? Então tá aqui, ó. A hipótese do Teitel é simplesmente para dizer que esses dois carinhas da matriz são linearmente independentes. Isso daqui garante pelo menos duas direções para você fugir da mesma multiplicidade, que é a tal da estabilidade. Aqui, a estabilidade mais fraca, né? E essa hipótese é muito mais fácil de verificar do que a outra. Porque a outra, para M muito grande, é falsa. O posto não é máximo. Mas para pequeno conjuntinho aqui, o posto é estável o suficiente. E aí você... É o truque do teorema do posto, né? Você não consegue o máximo, mas você tem o posto estável o suficiente para você conseguir entender a imagem inversa, né? Ou seja, no final da história, você faz um trabalho enorme para voltar para o que você sabia antes. É o caso de dimensão. Agora sim, se você conseguir verificar essas hipóteses, aí você consegue estudar o conjunto, o tal do conjunto raro aí. E os teoremas deles são o seguinte. Bom, você pega a família com tudo aquilo que a gente acabou de ver, né? Que é super razoável, olha para uma matriz e vê o que ela tem. Aí pede. E aí você olha para todos os altos valores com multiplicidade maior do que 1, porque afinal de contas, 1 não tem uma graça. E aí você olha para todos se ele satisfaz a condição de Teitel, né? Você pega todos os elementos tais que o operador tem um alto valor repetido, e aí você mostra que esse cara tem codimensão 2 nessa nova definição de codimensão. E aí eu vou falar aqui, mas muito rápido para não bater todo mundo. Mas essa é uma ideia também absolutamente conveniente, né? Vou contar aqui o que ele quis dizer de uma maneira bem... o mais intuitiva possível. Ó, pega aqui o R3 e dá uma olhada numa reta, né? Qual que é a codimensão da reta aí no R3? É justamente 2. Então, o que ele pensou? Eu quero mostrar que a codimensão desse cara é 2, vou pegar esse conjunto e vou projetar em espaços que tenha 2 dimensões a menos. E vou olhar como é que é a cara dessa projeção. Se essa projeção nesse novo espaço for magra, para toda a projeção, então eu digo que a codimensão do meu conjunto é 2. Essa é a ideia dele. Você tira a codimensão que você acha que é suficiente e faz o teste. Se para toda a projeção, e não precisa ser projeção linear, pode ser projeção não linear também. Ou seja, é uma aplicação com posto 2, ou melhor, com posto com codimensão 2, porque tudo tem dimensão infinita aqui. Então essa é a noção de codimensão que ele dá. E aí, para invariante topológico prestar, tem que ser invariante por as transformações do espaço, né? E aí essa noção de espaço de codimensão magra é invariante por diffeomorfismos, por exemplo, que garante que a gente pode falar isso normalmente numa variedade, né? E aí você tem que pedir que a variedade é separável também, nada dá certo. Maravilha, então essa é a noção de codimensão, e ele conseguiu mostrar que, olha, esse conjunto satisfaz o que eu quero que ele satisfaça. Ele tem essa codimensão que eu dei. E como consequência, né, ele acaba mostrando que você tem um conjunto, o conjunto residual, e aqui é importante isso, porque a gente usa nas aplicações, ele é conexo por caminhos analíticos. Isso é uma propriedade relevante. Eu não sei se vocês se lembram na palestra do professor Mâncio, que ele falou a luta que era para se livrar dos casos com multiplicidade lá, que perde diferenciabilidade. Esculhamba, realmente. Quando o alto valor perde multiplicidade, você perde regularidade. Mas o Cato mostrou, um teorema que chama Teorema da Escolha do Cato, que se você tem uma família analítica de operadores,
Aí você consegue escolher os autovalores de forma que sejam curvas analíticas também. Então essa hipótese, ou melhor, essa conclusão aqui é útil e muito útil para as aplicações. Isso, inclusive, salvou eu e o Nazareno no paper onde a gente considerava essas mesmas questões de simplicidade em caso de variedades warped. Então esse truque foi essencial para a gente lá. Então isso não é, vamos dizer assim, só fetiche. Né? Então o que nós fizemos, na verdade? Não, Nasa, quanto tempo eu tenho? Só para... Não, cara. Não, você tá... Então tá bom, mas eu vou falar aqui sem enrolar. Vamos lá. Então, a nossa família de operadores vai ser uma família de ordem 4, né, que é o bilaplaciano, que a parte do interior da variedade nada mais é do que Laplaciano ao quadrado, com essa condição de fronteira. Bom, essa escolha da derivada normal aqui, junto com a própria função C0 na fronteira, é conhecida como condição de Dirichlet, para o problema do bilaplaciano. Tá? Fala de novo. Ele é o quadrado, ó. É o quadrado do Laplaciano, literalmente. Na parte interior é o quadrado do Laplaciano. Calcula uma vez, vai lá e calcula de novo. E aí... o bilaplaciano aqui é bem intuitivo. Vamos lá. Bom, aí o nosso conjunto de parâmetros... Não é exatamente isso, né? Vamos lá. O nosso conjunto de parâmetros vai ser o conjunto das métricas, e aqui é relevante. Quer dizer, isso... O professor viu por que eu perguntei sobre... Será que a gente pode mudar a métrica do seu problema? Porque estou habituado a trabalhar com o conjunto de todas as métricas ao mesmo tempo. Ah, legal. Falou, né? O Paulo Picture. Então, tô bem. Então, uma questão politicamente correta é essa. Não é? Então, o nosso operador vai ser esse. O domínio vocês não precisam se incomodar, esses são os espaços regulares o suficiente para a gente lidar com responsabilidade com o bilaplaciano. E nesse momento você podia falar assim, olha, o inverso desse cara compacto. Segue com isso que você tem tudo que você pediu para as hipóteses iniciais para a família de operadores. Não. Seria razoável que os momentos técnicos permitissem, mas não é. E é melhor você trabalhar diretamente com ele com soluções do tipo forte. Não é relevante agora. E aí, para essa família, a gente conseguiu provar. Reparem aqui que nós não conseguimos aplicar. Vocês acharam que fosse uma aplicação simples do teorema de Taylor? Era o que a gente gostaria que fosse, mas não foi possível. E a gente conseguiu verificar a hipótese do T-tel só para autovalores com multiplicidade maiores ou iguais a 3. Tivemos que fazer toda a adaptação dos resultados dele para essa nova condição extra aqui e verificar qual que é o tamanho da codimensão do que se tinha olhando para esse caso. Mas esse conjunto é grande o suficiente para ter codimensão 2 também. E com isso a gente consegue provar. Agora que a família analítica liga duas métricas, mas elas têm que ter multiplicidade não mais 1. Porque o nosso residual agora tem gente demais. Tem os caras de multiplicidade 2 também. A partir de agora eu vou tentar mostrar qual que é o caminho para provar isso e mostrar por que eu precisei desse detalhe. Esse é um fenômeno que ocorre só para o bilaplaciano. Para o laplaciano isso não acontece. Você verifica diretamente a hipótese do T-tel sem precisar tecnicalidades extras. Vamos ver se eu consigo deixar claro o que está acontecendo. Né? Bom, a nossa família de operadores vai depender da métrica, então você pega uma variação simples para a métrica inicial, olha para o que acontece para o operador, e aí você calcula esse laplaciano linha aqui, ó. Tudo isso daqui está claramente... Você vai falar, não, você está trabalhando com bilaplaciano. Por que você está fazendo por laplaciano? Bom, porque você vai ter que derivar o cara que está aplicado 2 vezes. Regra da cadeia. Esse aqui é o cara relevante, o resto é cálculo. Com operadores, em dimensão é igual.
E aí você, bom, o produto interno utilizado aqui é justamente integral no espaço L2, e o que você faz é, se para achar a matrizinha da parte finita, é justamente calcular a matriz do operador derivada. Só isso, né? E são esses caras que a gente tem que testar, são linearmente independentes ou não, dependendo da φ e da ψ. Agora voltou a ser trivial, voltaram a ser triviais as ideias, né? Bom, esse tensor maluco aqui aparece por conta da expressão explícita desse operador derivado. E isso serve para quê? É só para você escrever o funcional derivada de forma conveniente, utilizando a dualidade da integral. Para que a gente faz isso? Bom, todo mundo que trabalha com minimização de funcional, em algum momento vai trabalhar com algum EDP e precisa transformar uma identidade integral na identidade pontual. Então, essa forma de escrever é absolutamente conveniente e usual. Foi. O que foi? O H... Ah, é verdade. Hoje o dia inteiro... Pessoal, é verdade. Vamos lá, porque senão pode confundir tudo, né? Olha, esse H aqui não é a curvatura média, que foi outra estrela do dia. É o tensor 02 simétrico. Olha o que é ser solta o analista no meio do geômetro, até a anotação confunde. Então vamos lá. Até a anotação. Acabam-se as letras e a matemática aumenta, né? Vamos lá. Então você escreve de maneira conveniente, né? E o truque aqui é o mesmo truque de sempre, que é o teorema da divergência. Maravilha. Então a proposição central de tudo que interessa, tudo estava escrito em inglês, exceto a principal proposição da palestra veio em português. Eu não sei. Ok. A próxima eu corrijo. É porque eu queria chamar a atenção para a principal propriedade principal resultado do dia. Então vamos mostrar aqui que esse cara é linearmente independente. Aí a ideia, de novo, vamos voltar para a escola, aí é só supor que pegar a combinação linear. Para ficar fácil, você supõe que... Não, para o argumento funcionar direitinho, você supõe que não sejam linearmente independentes, para você pegar esses coeficientes de e conseguir fazer uma análise mais fina. Então, supondo que não são linearmente independentes, então você vai conseguir carinhas não nulos. Vamos para frente aqui. Que agora vai ficar fácil. Você substitui, e aí está lá porque eu precisei daquele tensor conveniente, porque eu tenho que escrever uma equação integral, e agora eu preciso passar para a equação pontual. Ou seja, argumentos clássicos e usuais para quem está trabalhando com cálculo de variações, né? Maravilha. Então, depois que você passa para a equação pontual, trabalha bastante e aí começa a analisar a equação em si. Aqui acontece um fenômeno que eu não gostaria de usar, não deveria usar, mas que foi necessário. Que é o seguinte. Com essa expressão que está aqui, tudo aqui é tensor, né? Então, isso é um sistema, na verdade. Eu queria olhar para alguns invariantes desse sistema. O primeiro deles é o traço. E não melhora muito, porque aparecem várias parcelas de ordem 3 aqui. Aí o que você faz? Você usa as condições de fronteira e olha para a mesma expressão 4, agora na fronteira, depois de tomar o traço. Aí você consegue simplificar absurdamente. Mas perceba que tem um problema grave aqui. E se a gente estivesse trabalhando com um problema fechado? Será que não tem fronteira mais para simplificar? Tá? Mas tem uma vantagem. O bilaplaciano em variedade sem fronteira, ele é o laplaciano ao quadrado. Literalmente o laplaciano ao quadrado. Aqui não é. O que eu quero dizer que não é o seguinte. Os autovalores do bilaplaciano, aqui como ele está, não é o quadrado dos autovalores do laplaciano. É o ponto. Tá bom? Então agora temos que analisar essa expressão. E qual que é o truque? De novo, a escola, você olha para cá, isso aqui é uma forma quadrática, você pode diagonalizar, né? E aí, diagonalizando, você tem que essas constantes são positivas ou tem sinais trocados. Pode fazer mais ou menos, não tem problema. Então, vamos imaginar aqui que você pegou justamente o caso onde
a forma quadrática é definida positiva. Do lado direito, igual a zero. Conclusão. As minhas autofunções satisfazem também o laplaciano igual a zero no bordo. Lembre-se que a gente já tinha duas condições de fronteira. Aí é o seguinte, nesse exato momento, você faz a seguinte pergunta. Se isso que está aqui não fosse verdade, acabou o problema, porque você supôs que não era linearmente independente e chegou numa propriedade absurda. Então você gostaria de dizer que, olha, o laplaciano das autofunções no bordo não pode ser zero. Mas, de fato, não é exatamente trivial provar isso. Ainda mais para uma variedade qualquer, né? Aí você continua. Quando você utiliza essa nova informação no bordo, veja que o problema agora está super determinado. Tem uma nova condição de fronteira. Agora, quando você... Agora sim. Você usa essa nova condição, você acaba mostrando que a derivada normal dessas funções que aqui estão, ou do laplaciano dessas funções que aqui estão, são zero no bordo. Aí você usa um resultado absolutamente profundo, que é o princípio da continuação única. Tá certo? Para quem nunca viu, deixa eu falar um caso mais simples, que é o seguinte, você imagina que você tem uma função do laplaciano com condição de Dirichlet, e aí você sabe também que ela satisfaz a condição de Neumann em uma vizinhança do bordo. Aí naquele bordinho você teria uma autofunção que é ao mesmo tempo Neumann e Dirichlet. Isso não pode acontecer. Isso implica automaticamente que a autofunção é nula. Esse é o princípio dito de forma simples, né, da continuação única. No caso de operadores de dimensão ou de ordem maior, você precisa de mais condições na fronteira. E é essa que você precisa para poder aplicar. Então tá bom, eu não sei verificar se isso aqui é verdade ou não, mas eu sigo analisando. Tenho essa outra condição superdeterminada aqui. Com isso, eu uso o princípio da continuação única para falar, olha, isso aqui obriga essas duas a serem identicamente nulas. Portanto, o que eu comecei supondo está errado, essas duas devem ser linearmente independentes. Mas agora, tem que analisar outro caso. E quando os caras trocam de sinal, né? Bom, você faz a mesma análise. E é aqui que você precisa da dimensão extra. Para eu poder aplicar essa afirmação, eu preciso de duas autofunções se anulando uma vizinhança do bordo. Mas com esse truque aqui, ó, usando o mesmo truque de cima, eu consigo só uma, porque o produto de duas está dando zero no bordo. Então eu garanto que uma delas se anula no aberto, não as duas. Aí o que eu faço? Pego a terceira que eu sei que existe e repito o processo. Aí eu consigo, olha aí. Mas perceba que isso é absolutamente artificial. Eu não deveria estar fazendo isso. Mas eu precisei para conseguir chegar no truque usual. E aí funciona. Acabou. Acabou. Verifiquei, né? Você faz a mesma coisa, usa a afirmação e mostra que é um absurdo, porque são linearmente dependentes. Né? Maravilha. O que está acontecendo então? O que eu precisava provar? Esse problema fica legal. Ou seja, o próximo artigo vai ser... Esse aqui já é o próximo vai ficar mais legal. Que é o seguinte. Eu tenho que saber o seguinte. Para o problema laplaciano, né? Alto valor. Para esses problemas, essa condição extra no bordo, em algum aberto, né? É usual ou não? Aí a pergunta se repete. O quão raros são as métricas onde existem autovalores que satisfazem essa condição extra? Tem uma pista, isso já foi feito para perturbações de domínio, usando técnicas um pouco mais finas. Finas no sentido de analiticamente mais finas. E a resposta lá é a seguinte. As métricas tais que essa condição ocorre é rara e tem codimensão infinita. Então é bem magrinho mesmo. Né? Porque o dos autovalores com multiplicidade é codimensão 2. Eu estou dizendo que, olha, não se preocupe com esse caso não, que é realmente um restinho. Só que aqui, para esse caso, tem que levar todo o instrumental do RN,
para variedades, que é o torna esse próximo artigo um pouquinho mais longo, por isso que está separado, é mais interessante. De fato mostra que esse cara, mas tem uma palavra-chave aqui que eu estou usando indevidamente, porque a expectativa de codimensão infinita que está aqui, essa palavra codimensão, para isso que eu estou falando agora, é diferente de codimensão do que eu comecei a palestra. Por isso que eu estou dizendo que o próximo resultado é bem mais interessante que esse, que é primeiro compatibiliza as noções e depois aplica. Leva os resultados do RN para a e aplica. E aí, de fato, você consegue provar. Vale a hipótese de Teitel e, portanto, a codimensão era o que o Arnold era depois de alguns 40 anos. Né? E essas são as cenas do próximo capítulo. Pessoal, fico por aqui. Vamos passar para a sessão de álcool. Quem é o primeiro? Primeira vítima. Uma hora dessa até o cheiro já tá, né? Não, é o seguinte, aqui é a minha ignorância do bilaplaciano. Assim, alto valor do Laplaciano é um tópico clássico em geometria. Sim. Né? E qual é a motivação do bilaplaciano? Ah, Ele nossa. aparece como? Então, surge naturalmente em problemas, por exemplo, de modelagem de estresse elástico. É o clássico. Estresse elástico? É. O que é isso? Pega um elástico e puxa. Aí vai modelar agora. Ah, tá. Okay. O bater do tambor também vale aqui. Tá certo. Esses são os modelos clássicos, né? O uso em geometria é de fato mais raro. Mas esse problema chama atenção, e chamou a nossa atenção, justamente porque, olhem, de ordem 4, muita coisa falha. E o que a gente estava querendo é encontrar famílias naturais, assim, onde a hipótese de Arnold não falha. Não tem uma perspectiva Não falhar? de aplicação na geometria. Não, a gente não. Daqui a pole aí. Daqui pra frente, quem sabe? Ah, é verdade. Aquela que a gente combinou, Thiago. Tá, só uma pergunta. Sabe mais ou menos o que aconteceria se tivesse, por exemplo, um Laplaciano mais... ou bilaplaciano mais um termo de como sendo um Laplaciano, sei lá, um bilaplaciano mais um Laplaciano ou um múltiplo? Então, a pergunta é boa, né? Os termos de ordem é assim, deixa eu te dar uma... A resposta curta é a seguinte. Dá para reproduzir tudo que foi feito até aqui só usando a elipticidade do operador principal, do bilaplaciano. Os termos de ordem menor não têm influência nesse primeiro argumento. Mas, Charles, faz o seguinte, troca. Fala, olha, agora eu quero que você analise tudo que você está falando para variedades com simetria. Não adianta mais esperar autovalores com multiplicidade 1, por exemplo, porque a simetria obriga a aparecerem multiplicidades extras. E mais, agora o termo principal, o símbolo principal do operador, não é suficiente para explicar o fenômeno da desunicidade. Esse é o ponto. Aí isso que você falou é relevante. Quem é que vem depois? Se for o termo de ordem 2, é melhor. Se não tem termo nenhum, é pior. Por quê? Pula do de ordem 2 e vai para o de ordem 0. Aí você tem que começar a calcular símbolos de operadores pseudodiferenciais. Vai precisar de símbolos cada vez mais longos na série. E aí isso torna impraticável os cálculos. Impraticável. Tá. É porque eu fiz essa pergunta porque é o seguinte, né? Até respondendo a pergunta do Ronaldo, que, por exemplo, existem operadores naturais de quarta ordem de geometria, que, por exemplo, acho que é o operador de Panates, que é um operador associado à Q-curvatura. Aí, por exemplo, esse operador é um bilaplaciano mais um divergente de alguma coisa que depende, por exemplo, depende da quadratura de Hit, a quadratura escalar. Aí vem uma forma, ou seja, basicamente, por exemplo, na esfera canônica, é o laplaciano mais ou menos duas vezes desculpa. Na esfera canônica, esse operador é o bilaplaciano mais ou menos duas vezes o laplaciano. Sim.
Só por causa disso. Charles, obrigado por essa lembrança. Se você pega os operadores de ordem 4, que são conformemente invariantes, aí aparecem esses termos que o Charles está falando, por exemplo. Aparece os de ordem menor. E quando tem esse operador dele com uma parte divergente no de ordem menor, é a salvação da lavoura. Porque quando não é divergente, é ainda pior. Porque você não os métodos variacionais vão começando a não funcionar mais. Então, haja abraço. Pessoal, a gente tem que ir aí com o motorista do ônibus aí, tá querendo ir já. Obrigado.